Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um podcast Medicina do Conhecimento. Desde 2015 com você, caro ouvinte, sendo o primeiro podcast sobre anestesia e medicina perioperatória. Juntos compartilhamos ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Aqui falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Sabemos que compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. Por isso eu te convido a inspirar colegas, enviando esse conteúdo. Escolha 2 médicos da sua lista de contatos e faça de um acadêmico o seu afiliado. Compartilhe com eles assuntos relevantes da nossa prática, validados e baseados em evidências. Vamos juntos conversar sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. O assunto desse mês é o lançamento do Censo Demográfico Médico, conduzido pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É fundamental para o planejamento do sistema de saúde tomar conhecimento do número, do perfil e da distribuição dos médicos e médicas no Brasil, das mudanças na graduação de medicina, na residência médica e na oferta de especialistas, assim como acompanhar as transformações no mercado de trabalho médico. O censo tenta responder perguntas importantes como: quantos e quais médicos estão disponíveis no Brasil para atuar no nosso sistema de saúde? Quantos serão nos próximos anos? O que mudou na formação e no trabalho médico no país? A maior oferta de profissionais na última década responde às demandas do Sistema Único de Saúde, regiões desassistidas e necessidades de saúde da nossa população. Medicina do Conhecimento traz para você os principais pontos da demografia médica no Brasil 2023. Você vai ouvi-los e tenho certeza vai ficar interessado em discutir esse assunto de forma segura. Para isso, eu gostaria de te convidar para estarmos juntos na maior plataforma digital médica brasileira, a SD Conecta. Sim, a Medicina do Conhecimento tem uma comunidade por lá. Na nossa comunidade, valorizamos a segurança dos seus dados, podemos conversar com colegas especialistas de todo o Brasil em um formato agradável, que parece uma rede social que você já acessa. Você também pode compartilhar seus casos, seus desafios e ter uma segunda opinião com colegas. Afinal, esse é o princípio da medicina do conhecimento. Compartilhar é multiplicar. O link de acesso à plataforma é fácil. bit.ly/medconecta. Está aqui no descritivo desse podcast. E eu conto com você e te convido a ser um médico early adopter, com as novidades e construindo hoje o nosso futuro. Então vamos aos principais pontos. Em 2022, o Brasil possuía 321.581 médicos com um ou mais títulos de especialistas, o que representa 62,5% dos profissionais em atividades no país. Os demais 37,5% eram médicos generalistas, ou seja, sem titulação em nenhuma especialidade. O número total de registros de médicos titulados no país chega a 495.716, o que representa 84% a mais em relação aos 268,2 mil registros existentes em 2012. Trata-se de um dado inédito e relevante da demografia médica, resultado da expansão da residência médica no Brasil e da atuação da AMB e das sociedades de especialidade, que concedem títulos de especialistas. Sabemos que um mesmo médico pode ter título ou ter concluído residência médica em mais de uma especialidade, e por isso o número de títulos em especialidades é maior que o número de indivíduos especialistas. O estudo considerou as 55 especialidades médicas reconhecidas pela Comissão Mista de Especialidades, composta por representantes da Comissão Nacional de Residência Médica, Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira.
A defasagem entre os egressos de cursos de medicina e vagas de residência médica de acesso direto aumentou no período analisado pela demografia médica. Essa diferença, que era de 3.866 vagas em 2018, passou para 11.770 vagas em 2021. Considerando que a oferta de vagas de graduação em medicina vem aumentando no país, em curto prazo o número de médicos sem formação especializada deverá aumentar ainda mais, caso não haja ampliação de vagas de residência médica. As especialidades com maior número de registros de especialistas são a clínica médica, com 56.979 médicos, pediatria, 48.654, cirurgia geral, 41.547, ginecologia obstetrícia, 37.327, anestesiologia, 29.358, ortopedia e traumatologia, 20.972, medicina do trabalho, 20.804 e cardiologia, 20.324. Juntas, essas 8 especialidades representam mais da metade, 55,6%, do total de registros de especialistas. Um segundo grupo de 5 especialidades, oftalmologia, radiologia e diagnóstico por imagem, psiquiatria, dermatologia e medicina de família e comunidade, somam 14,4% do total de especialistas. Assim, 13 das 55 especialidades médicas existentes no Brasil reúnem 70% dos registros de especialistas. No período entre 2012 e 2022, algumas especialidades como clínica médica, medicina da família e comunidade, radiologia e diagnóstico por imagem, medicina legal e perícia médica, cirurgia de mão, medicina de tráfego, angiologia, geriatria, cirurgia de cabeça e pescoço, neurologia, genética médica e mastologia pelo menos dobraram o número de especialistas. Outras 15 especialidades se destacaram com um crescimento entre 80% e 100%. São elas: ortopedia e traumatologia, cirurgia vascular, endocrinologia e metabologia, cirurgia do aparelho digestivo, dermatologia, reumatologia, patologia, nefrologia, medicina intensiva, medicina esportiva, cirurgia geral, endoscopia, psiquiatria, infectologia e oftalmologia. Os homens são maioria em 36 das 55 especialidades médicas e as mulheres predominam em 19 delas. As especialidades com maior quantidade de médicas são a dermatologia, pediatria, alergia e imunologia, endocrinologia e metabologia e genética médica. As especialidades com maior porcentagem masculina são urologia, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular e cirurgia do aparelho digestivo. A especialidade com maior número de mulheres é a dermatologia. São 8.236 médicas, o que representa 77,9% dos dermatologistas no país. Outras especialidades com grande proporção de mulheres são a pediatria, 75,6%, alergia e imunologia, e endocrinologia e metabologia, ambas com 72,1%. Em 9 das 55 especialidades, os homens são mais de 80%. As mulheres são minoria em todas as especialidades cirúrgicas, caso da cirurgia geral, em que representam menos de 25% do total de especialistas. Das 34 das 55 especialidades médicas existentes no Brasil, a média de idade dos médicos especialistas é inferior a 50 anos. No sul do país, 68% dos médicos possuem alguma especialidade. Já no centro-oeste, 63,4% dos profissionais são médicos especializados, enquanto que no sudeste são 63,3%, no norte 57,2% e no nordeste 52,3%. O Distrito Federal possui a maior proporção de médicos especialistas em relação ao total de profissionais.
são 72,7%, enquanto o Amapá registra menor, 40,4%. Em relação à força de trabalho cirúrgica, que incluem cirurgiões, anestesiologistas e obstetras, a demografia médica aponta que, no Brasil, há uma densidade de 66 especialistas por 100 mil habitantes, mais do que o triplo do recomendado pela Lancet Commission on Global Surgery, que é de 20 por 100 mil. Contudo, também nesse quesito há disparidade na distribuição territorial. Enquanto no Distrito Federal e no Estado de São Paulo a força de trabalho cirúrgica tem razões, respectivamente, de 151,5 e 85,4 por 100 mil habitantes, no Maranhão e no Acre, os índices são de 26,7 e 28,6. Nos últimos 13 anos, de 2010 a 2023, mais de 250 mil novos médicos, na verdade, 251.362 médicos entraram no mercado de trabalho no Brasil, resultado direto da abertura de cursos e de vagas de graduação em medicina. Em janeiro de 2023, o país contava com 562.229 médicos inscritos nos 27 conselhos regionais de medicina, o que corresponde a uma taxa nacional de 2,6 médicos por mil habitantes. Na mesma data, o total de registros médicos chegava a 618.593. Essa diferença entre o quantitativo de indivíduos médicos e o de registros se refere aos profissionais que possuem inscrições em mais de um CRM, seja porque trabalham em cidades de diferentes estados ou porque se deslocam temporariamente a outro estado. No ano 2000, o Brasil contava com 239.110 médicos, enquanto o número de profissionais mais do que dobrou até 2023, a população geral do país cresceu em torno de 27%. Duas regiões do país possuem número de médicos em relação à população inferior à média nacional. No norte, há 1,45 médico por mil habitantes e no nordeste 1,93. Já as demais regiões do Brasil possuem razões de 3,39 no sudeste, 3,10 no centro-oeste e 2,95 médicos no sul por mil habitantes. Os estados brasileiros que possuem maior densidade de médicos por mil habitantes são o Distrito Federal, 5,53, Rio de Janeiro, 3,77, São Paulo, 3,5 e Santa Catarina, 3,05. As menores densidades são encontradas no Pará, 1,18 médico por mil habitantes, Maranhão, 1,22 e Amazonas, 1,36. Os dados da demografia médica ainda mostram que os médicos se concentram nas capitais brasileiras, que somadas reúnem 312.246 médicos de todo o país, o que representa uma razão de 6,3 profissionais por mil habitantes. Já o grupo de regiões metropolitanas do Brasil, excluindo as capitais, possui 44.824 médicos, o que significa 1,14 médico por mil habitantes. Na somatória das cidades que compõem o interior do Brasil, são 225.996 médicos, ou 1,84 profissional por mil habitantes. Ainda é pouco significativa a dispersão territorial ou a interiorização de médicos, o que vinha sendo aguardado depois de inúmeros cursos de medicina abertos no interior. Pela projeção feita, o Brasil como um todo terá 4,4 médicos por mil habitantes em 2035, mas a desigualdade pode até mesmo se intensificar, com mais profissionais se dirigindo para locais onde a concentração já é alta, destaca o documento em suas considerações finais. Uma das projeções inéditas feita pela nova edição da Demografia Médica no Brasil é referente à oferta de médicos em atividades no país nos próximos anos. Em dois cenários analisados de eventual congelamento na abertura de cursos de graduação e vagas de medicina entre 2023 e 2029, ou
de manutenção dos efeitos da legislação vigente em 2022, em que a abertura de cursos e vagas é regulada e não seria interrompida nos anos seguintes, a projeção é que em 2035 haverá entre 1.016.000 e 1.032.000 médicos no Brasil. Em ambos os cenários, o Brasil chegará em 2035 com uma densidade superior a 4,4 médicos por 1.000 habitantes. E em qualquer circunstância, a população de médicos no país será, além de mais numerosa, mais feminina, mais jovem e, provavelmente, mais desigualmente distribuída. O fenômeno da feminização da profissão médica já vinha sendo observado desde 2009 entre os recém-graduados, mas ainda havia no total da profissão 59,5% de homens e 40,5% de mulheres. Em 2022, a proporção foi de 51,4% de médicos e 48,6% de médicas. Para 2024, a projeção é que 50,2% do total de médicos no país sejam mulheres. Entre 2010 e 2022, o número de mulheres médicas quase dobrou, passando de 133.000 para 260.000. Entre os homens, o crescimento foi mais lento, com um acréscimo de 43%. O estudo também demonstrou desigualdade de renda entre os gêneros, conforme dados obtidos por meio de declarações junto à Receita Federal, referente ao ano base de 2020. As médicas brasileiras declararam rendimento médio anual 36,3% inferior aos profissionais do sexo masculino. Ainda de acordo com a projeção do estudo da demografia médica, a idade média do médico brasileiro vai cair e em 2035, mais de 85% dos profissionais terão entre 22 e 55 anos. Também em 2035, haverá 56% de profissionais de medicina do sexo feminino, contra 44% do sexo masculino. Quanto à expansão dos cursos de medicina no Brasil e o perfil dos estudantes, segundo o estudo, de 2013 a 2022, foi registrada a maior expansão do ensino médico da história do Brasil. Em 2022, o Brasil contava com 389 escolas médicas, que juntas ofereciam 41.805 vagas de graduação. Desse total, 23.287 novas vagas foram abertas de 2013 em diante. O aumento foi quase 4 vezes maior do que o registrado entre 2003 e 2012, quando foram autorizadas 5.990 vagas. Uma das principais características da expansão da oferta de graduação médica nos últimos 20 anos foi a abertura de vagas predominantemente no setor privado de educação. Nesse período, enquanto as novas vagas de medicina em universidades públicas passaram de 5.917 em 2003 para 9.725 em 2022, com um aumento de 64%, as vagas em escolas médicas do setor privado subiram de 7.000 para 32.000, um crescimento de 358%. Proporcionalmente, a participação das instituições públicas no ensino médico atingiu seu menor patamar histórico em 2022, quando menos de 1/4 das vagas foram ofertadas em 121 escolas públicas, enquanto as vagas nos 268 cursos privados representaram 77% do total. No Sudeste brasileiro, que concentra quase metade de todos os postos de graduação em medicina no Brasil, apenas 16,6% das vagas estão em instituições públicas. Entre 2010 e 2020, o número de alunos cursando o primeiro ano de escolas médicas passou de 16.818 para 40.881, o que representa crescimento de 143% no período, resultado de ampla abertura de novos cursos de graduação no país. As mulheres foram maioria entre os alunos do primeiro ano de medicina no período analisado, representando 54,9% do total de estudantes em 2010 e 61,4% em 2019. A demografia identificou um aumento da população negra,
a soma de alunos que se declararam pretos e pardos de 1.483 estudantes de medicina em 2010 para 9.326 em 2019. Além disso, cresceu a participação de estudantes de medicina entre aqueles que cursaram o ensino médio em escolas públicas, de 25,9% em 2010 para 29,8% em 2019. Em 2021, 4.950 programas de residência médica estavam credenciados no Brasil. Naquele ano, os 41.853 médicos que cursavam residência médica representavam cerca de 8% do total de médicos em atividade no país. O estado de São Paulo concentra 33,3% de todos os residentes, seguido por Minas Gerais, 11,1%, Rio de Janeiro, 10%, Rio Grande do Sul, 7,1%. Das 27 unidades da federação, 11 possuem menos de 1% do total de residentes do país. Desses, à exceção do Mato Grosso, todos se localizam nas regiões Norte e Nordeste. Cerca de 46% das instituições que oferecem residência médica se concentram na região Sudeste, onde está metade dos programas credenciados. O Distrito Federal é a unidade federativa com maior densidade de médicos residentes por 100 mil habitantes, 44,92, seguido por São Paulo, 29,86, Rio Grande do Sul, 25,84 e Rio de Janeiro, 24,06. No outro extremo, o estado do Maranhão representa a densidade mais baixa, 4,57, seguido por Amapá, 5,13 e Pará, 7,10. Em 2021, cerca de 43% dos médicos residentes cursaram programas em 4 especialidades: clínica médica, 14,2%, pediatria, 10,87%, ginecologia e obstetrícia, 9,15% e cirurgia geral, 9,08%. Entre 2018 e 2021, o número de médicos que cursaram residência médica no Brasil passou de 38.681 para 41.853 médicos. Ao comparar a oferta nacional de vagas de primeiro ano de residência médica com o número de profissionais que concluíram medicina no ano anterior, percebe-se um descompasso entre a formação especializada e o ensino de graduação. Em razão da intensa abertura de cursos de medicina, as vagas de R1 disponíveis no Brasil não têm sido suficientes para formar especialistas em quantidade equivalente aos novos registros de médicos formados no ano anterior. Ainda conforme a nova demografia médica, apenas 24,6% dos médicos residentes entrevistados afirmaram ter intenção de trabalhar majoritariamente ou exclusivamente no Sistema Único de Saúde no prazo de 1 ano após a conclusão da residência. No cenário de após 5 anos de conclusão da residência, a intenção de trabalhar majoritariamente ou exclusivamente no SUS cai para 12,1% dos entrevistados. Cerca de 20% dos residentes entrevistados revelaram a intenção de trabalhar majoritariamente ou integralmente no sistema privado após 1 ano da conclusão do seu curso. Essa proporção sobe para 40% quando questionado sobre a intenção de local de trabalho 5 anos após a sua conclusão da residência médica. Você pode ler na íntegra esse documento na nossa comunidade Medicina do Conhecimento, no SD Conecta. Compartilhe conosco sua experiência nesse tema. Eu espero você lá. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a nossa rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br. Escolha sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, SoundCloud e em vídeo no YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcasts. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Mas eu conto com seu feedback, amigo ouvinte, e te convido a compartilhar nas suas redes. Divulgue esse podcast para as 2 pessoas que você tem na sua lista de contatos que merecem ouvi-lo. Nossos colegas precisam pensar nesse assunto. E deixe seu like onde ouvir. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso,
Você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.